Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a prestação de contas partidária anual. Nós já estamos próximo ao prazo final para que os partidos políticos prestem suas contas anuais, relativo ao exercício de 2022. Então eu resolvi gravar esse vídeo para abordar alguns pontos, alguns aspectos que eu julgo importante acerca dessa obrigatoriedade dos partidos políticos. Antes de iniciar o vídeo, as explicações, eu vou te pedir a gentileza, você que ainda não está inscrito aqui no meu canal, você tem a oportunidade de estar se inscrevendo. Isso me ajudará a continuar a produzir outros conteúdos relevantes também. Então, a proposta nesse vídeo é falar aí de alguns aspectos, aspectos importantes sobre a prestação de contas dos partidos. Então, vou falar aí do prazo, quais são as peças obrigatórias que os partidos eles precisam elaborar no cumprimento dessa obrigação, falar um pouco aí como que é na prática essa prestação de conta dos partidos políticos. Bom, então, primeiramente, é importante explicar, frisar, que os partidos políticos, eles têm dois tipos de prestação de contas. Então, eles têm a prestação de contas de campanha eleitoral, isso em 2022, a última campanha que aconteceu. Então, os partidos, eles foram obrigados a prestar suas contas de campanha eleitoral. Além dessa prestação de contas de campanha nas eleições, eles também têm o dever, a obrigação de prestar as contas anuais de todas as suas finanças, a sua situação patrimonial anual. Bom, essa obrigação ela é constitucional, ela está prevista lá no artigo 17 da Constituição Federal, onde todos os partidos políticos devem prestar contas anual, tanto a conta anual como de campanha eleitoral. E aí, pessoal, essa obrigatoriedade ela abrange todas as esferas partidárias, tanto os diretórios nacionais, os estaduais e os municipais, ainda que esses partidos políticos não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis. Bom, e qual é o prazo para que essas agremiações prestem suas contas? O prazo está previsto lá na resolução do TSE 23.604 de 2019, lá no artigo 28. Então o prazo é 30 de junho, 30 de junho de cada ano. Então nós já estamos bem próximos desse prazo. E o processo da prestação de contas, pessoal, ele está descrito lá no artigo 29 dessa mesma resolução, da 23.604 de 2019. Então, lá no artigo 29, vocês encontrarão quais os procedimentos que os partidos políticos precisam adotar para prestar as contas, quais são as peças obrigatórias que irão compor o processo judicial da prestação de contas. E além desse trâmite que os partidos fazem a sua prestação de contas, existe um sistema que é o SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Anual, que é um sistema administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral. É um sistema com perfil financeiro, ele não é um sistema contábil, frisar essa parte, Então ele basicamente é um sistema que irá, onde o partido, o prestador de contas ali, geralmente o contador, ele irá alimentar esse sistema a partir ali das contas bancárias, do que o diretório mantém ali ativas, no decorrer do ano. Então, todos os registros das finanças, das doações, das arrecadações, contribuições de filiados, pagamentos também de despesas, toda essa movimentação financeira deve ser cadastrada lá nesse sistema, no SPCA. Esse sistema, existe uma integração entre o SPCA e o PJE, que é o processo judicial eletrônico. Então, ao encerrar a prestação de contas, todas as informações elas são transferidas lá para o PJE, que é onde irá ocorrer
ali a autuação e terá um processo judicial, uma vez que as contas elas têm caráter jurisdicional, né? E aí entra uma outra questão que os partidos políticos eles devem se atentar, que é com relação à escrituração contábil, né? Então os partidos eles precisam, né, eles são obrigados a manter ali a contabilidade, até mesmo porque, como os partidos gozam de imunidade tributária, então um dos requisitos para que ele mantenha esse benefício é justamente ali ter uma contabilidade regular. Existe uma discussão que é em relação à questão da forma de escrituração contábil dos partidos, né? Então, nós sabemos que nós que trabalhamos na área contábil, nós sabemos que existe o SPED contábil, né? A ECD, e existe aí uma discussão, né? Porque nem todas as entidades, né, empresas, elas estão obrigadas a entregar a ECD, né, ou a manter a escrituração contábil digital. Manter a contabilidade, todas as empresas, né, elas são obrigadas, né, mesmo aquelas pequenas empresas, né, exceto o microempreendedor individual, mas as demais empresas e também os partidos políticos, todos precisam manter a contabilidade regular. Mas existe aí uma discussão em torno da ECD, que é a escrituração contábil digital, que os partidos, existe uma regra, né, existe uma instrução normativa da Receita Federal, que é a instrução número 2003, né, de 18 de janeiro de 2021, e nessa instrução normativa, ela vai nos dizer que as entidades, né, imunes e isentas, que tenham arrecadado no ano, no decorrer do exercício, doações inferior a 4.800.000, elas estariam dispensadas da entrega da escrituração contábil digital. Bom, lembremos que lá no artigo 29 da resolução 23.604 de 2019, onde descreve lá quais são os requisitos, né, e também as peças obrigatórias que compõem a prestação de contas, um dos documentos é exatamente o recibo de entrega da ECD, né? E lá na própria resolução eles falam que deve ser observadas as regras da Receita Federal. Bom, eu sempre recomendo que os partidos políticos façam a sua contabilidade, né? E aí na minha opinião, é bem mais prático, né, você fazer a escrituração contábil digital do que você ter que fazer uma contabilidade, né, lá no caso é feito no sistema contábil, né, mesmo a ECD, primeiramente é feito em um sistema contábil, só que aqueles partidos que não entregam a ECD, eles teriam que imprimir lá os livros diário e o livro razão e encadernar esses livros e autenticar lá no cartório de registro de pessoas civil de pessoas jurídicas, né? Já uma vez que os partidos não têm registro na junta comercial. Então, pessoal, eu acho muito mais prático ali o contador já fazer a escrituração contábil digital, o SPED, né? O SPED contábil. Com isso, ficará mais prático, né? Mais fácil manter essa contabilidade. E também isso acaba colaborando com os demais colegas de classe, né? Então, imaginemos que um partido político que tem ali uma contabilidade, né, um escritório de contabilidade que esteja cuidando, e futuramente esse partido ele queira mudar ali de contador, de escritório, então esse novo contador ficará muito mais fácil para ele dar continuidade na contabilidade, uma vez que ele terá acesso à ECD, através do seu certificado digital, procuração, ele conseguirá obter lá as últimas ECDs que foram entregues, né, para que ele tenha lá as informações dos saldos contábeis que aquela agremiação ela tinha lá em seu balanço. Então, sempre que possível, né, eu recomendo que seja feita a ECD. Então, assim, alguns cartórios eleitorais, né, isso falando dos diretórios municipais, eles, alguns aceitam, né, só o balanço lá assinado, o ADRE, mas já vi muitos casos, e cada vez mais, exigindo de fato a ECD. Então, a recomendação é que seja feito o SPED contábil mesmo. E aí nós temos, pessoal,
que na prestação de contas existe também por força de lei, a lei dos partidos políticos, a 9.096 de 95, lá em seu artigo 32, no parágrafo 4º, ela vai nos dizer também que existe a opção, né, uma alternativa, aqueles partidos, né, municipais, órgãos partidários municipais, que não tenham arrecadado recursos financeiros ou estimáveis, movimentaram recursos, eles podem, né, facultado a eles apresentar apenas uma declaração de ausência de movimentação. Essa declaração de ausência, pessoal, ela é uma prestação de contas, tá? Não é uma simples declaração, ela é gerada lá no sistema de prestação de contas, precisa ter um advogado, né, para acompanhar esse processo, porque haverá uma autuação processual, judicial, então precisa do acompanhamento, né? Inclusive, essa declaração, ela tem viés criminal, né? Então, se o diretório e o presidente, tesoureiro, eles declararem que o partido não tem movimento e tem, então ele pode sofrer também uma penalidade na esfera criminal, porque ele estará confessando. Então essa é uma questão que ainda também causa algumas discussões, né, e divergências de opiniões. Por quê? Porque os partidos políticos, geralmente, né, os partidos políticos, muitos dos municipais, eles só terão movimentos, né, aqueles que não têm sede nos municípios, eles terão movimentação apenas nas eleições municipais, né, a cada 4 anos. Eventualmente nas eleições gerais também, presidenciais, alguns acabam participando também. Mas aí nós podemos pensar que assim, todo partido político ele precisa de um endereço, né? Geralmente aqueles partidos políticos que não têm sede, eles acabam utilizando o endereço do presidente, né? Então, obviamente que nós sabemos que está gerando ali um benefício, né? Então, aquele partido ele não está pagando aluguel, mas uma vez que ele utiliza o endereço do presidente, ele está utilizando, né? Ele está sendo beneficiado também. Então, com aluguel, água, luz, telefone, enfim. Essa é uma questão que talvez precisa ser melhor trabalhada, né? Através de lei, por força de lei, para que essa situação fique mais clara. Mas o fato é que existe uma lei, isso foi a lei 11.13.831 de 2019, se não me falha a memória, essa lei que ela acrescentou um artigo lá na lei dos partidos políticos, possibilitando a entrega dessa declaração, né? Então, isso é só para aqueles partidos que realmente não têm a movimentação nenhuma, não teve tarifa bancária, não tem pagamento, não tem doação, eles podem, né? Essa legislação está autorizando os partidos políticos a adotarem essa declaração. E aí tem cartórios também que alguns vão aceitar essa declaração e alguns cartórios poderão questionar. Inclusive, pessoal, as doações estimáveis, quando é feita ali a cessão de um imóvel, né, ali do presidente ou uma pessoa física, uma vez que é proibido pessoa jurídica, precisa tomar cuidado que ao estipular os valores de locação, de aluguel, valor estimado, precisa ter uma avaliação, né, no mercado para ver se aquele valor está adequado para fins de aluguel. Então, pessoal, e aí essa prestação de contas, né, tanto a declaração como a prestação de contas completa, ela é encerrada, ela deverá ser entregue agora no final do mês de junho, até o dia 30 de junho. Haverá ali uma integração com o PJE, como eu falei anteriormente, e depois o advogado, né, que é é obrigatório, né, é um agente obrigatório, essa é a palavra, ele deverá acompanhar ali o andamento processual. E geralmente o contador que assinou nessa prestação de contas, ele também deverá acompanhar ali junto com o advogado para prestar possíveis esclarecimentos em diligência. Um outro ponto importante também é que os partidos políticos, eles precisam utilizar um plano de contas específico, né? Esse plano de contas, até 2022, tinha uma portaria, que é a portaria 926, de 17 de outubro de 2018. Essa portaria que divulgou, né, estabeleceu o modelo do plano de contas. Essa portaria,
ela foi revogada no final de 2022. Então já existe aí uma nova portaria, que é a portaria 987 de 6 de outubro de 2022. Então essa portaria ela revogou a portaria anterior e ela traz ali um novo plano de contas. Pelo que eu pude observar, pessoal, não é bem um novo plano de contas, né? Então ele mantém a mesma estrutura do plano anterior e eu não cheguei a analisar ainda todo esse plano de contas. E ele, pelo que eu vi, ele tem uma quantidade maior de linhas, né? Eu verifiquei esse plano no Excel, então acredito que o TSE tenha incluído mais contas, né? Mais contas. Então é importante a partir do exercício de 2023 fazer essa observação aí na contabilidade. E em 2022 permanece ainda a obrigatoriedade de seguir a portaria 926, né? De 2018. Tá bom, pessoal? Bom, esses eram os pontos, né, os aspectos que eu acho importante e relevante para tratar nesse vídeo. Espero que tenha ficado claro, né, os esclarecimentos tenham ficado claros e que você tenha entendido. Agradeço por me acompanhar aqui no canal e aguardo você nos próximos vídeos. Até mais!